Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre a temporada leonina. Uma temporada para lá de especial, bastante profunda, bastante intensa, né? É o Sol na sua máxima expressão, né? No signo que ele rege, ou seja, é todo o calor, né? Do fogo leonino e do Sol aqui, trazendo vida, brilho para todos nós. Mas antes da gente começar falando da temporada leonina, eu vou me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, sou astróloga, oraculista. Eu também trabalho com tarô, runas e baralho cigano. Curta, compartilhe, siga o canal. Toda semana estou fazendo vídeos aqui para vocês sobre astrologia, sobre o céu da semana, assim como outros conteúdos como tarô e a linguagem arquetípica e simbólica da psicologia analítica. Pois bem, vamos falar sobre a temporada leonina. Todo mês o Sol muda de signo, ou seja, a posição solar entra num signo novo. E isso significa muita coisa, viu? Né? E agora, no dia 22 de julho, o Sol entrou no signo de Leão, tá? Saindo de Câncer, que é o signo da maternidade, do feminino, do acolhimento. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um pouco sobre a temporada canceriana, o vídeo que eu falo sobre a temporada canceriana, para vocês entenderem de onde a gente está vindo e aonde nós estamos. Essa temporada vai durar até 22 de agosto, então 22 de julho a 22 de agosto. Todo ano é um pouquinho diferente, tá? Pois bem, só que essa temporada, ela não é uma temporada qualquer. Tô aqui com a minha cola, tá, gente? A gente começa como uma oposição Sol-Plutão, né? Então, a gente iniciou essa temporada com... primeiro que a gente iniciou aí com uma lua cheia, né? Junto com Capricórnio e Plutão fazendo oposição ao Sol. Ou seja, é uma temporada intensa que pode trazer muitas revelações a nosso respeito, tá? Grandes transformações, emoções transbordantes e profundas, tá? Ou seja, ela de cara tem uma marca aí de profundas transformações. Durante todo esse tempo, todo esse período, tá? De temporada leonina, a gente vai sentir que, de certa forma, nós vamos ser transformados profundamente, porque o início foi assim, com Plutão participando, né? A gente vai ter a lunação leonina, eu vou fazer um vídeo sobre a lunação leonina, ou seja, a gente vai ter uma lua nova no signo de Leão, mas a gente ainda tá na lunação canceriana, tá? A gente vai ter aqui a lua minguante, depois uma lua nova no signo de Leão, que aí traz uma renovação. Mas até essa lua nova, a gente vai ter aí uma forte presença plutoniana, trazendo medos, sombras à tona, deixando as coisas claras a esse respeito, tá? Até sob as questões de poder, né? Abusos de poder, tanto de nós para com os outros, dos outros para conosco, tá? Então, é bem interessante esse iniciozinho de temporada aí. Pois bem, mas vamos falar de Leão. Gente, o Leão, como eu já disse, ele é regido pelo Sol para a astrologia atual, né? O Sol, o que o Sol é? O Sol é o centro de vida, tá? Então, Leão já carrega muito dessas características solares em si. Ele corresponde ao auge ao auge do verão no hemisfério norte e auge do inverno aqui para nós no hemisfério sul. Então, a gente pode dizer que ele é um auge, né? A gente fala muito do calor leonino, regido pelo sol. Acho que ele tem essa correspondência forte com a questão do verão mesmo, né? Leão tem essa coisa dessa força solar, dessa força do calor. No entanto, tudo carrega o seu oposto, né, gente? Muito calor, tá? Na sombra pode ter muito frio, ou seja, os leoninos são muito calorosos, são muito generosos, né? É puro calor humano com eles, mas a gente pode muitas vezes se surpreender com uma frieza cortante dos leoninos. Assim como a gente falou dos cancerianos na temporada passada, que é um signo super emocional, mas seu signo oposto é Capricórnio, muitas vezes a gente pode se surpreende com cancerianos sendo frios. A mesma coisa vale para Leão, tá? Leão tem todo esse calor, toda essa exuberância, toda essa generosidade, mas pisa no calo deles para você ver se eles não se tornam o iceberg do Titanic, ok?
Se em Câncer a gente tinha a força do feminino, a força do materno, no materno no sentido geral, tá, gente? Não apenas da mulher, tá? Da mãe, mas da mãe arquetípica, tá? Que gera o fruto no seu ventre, ok? Se a gente tinha a força dos ovários, tanto que o símbolo de Câncer são 2 ováriozinhos protegidos dentro de uma casca, né? Ou seja, a gestação. Câncer representa essa nutrição emocional, essa nutrição física da gestação. Então, essa força do feminino de acolhimento, de cuidado. Em Leão, a gente tem a força do masculino, tá? O símbolo de Leão parece uma juba, não parece, gente? Mas também lembra um espermatozoide. Em Leão, a gente tem a força da fecundação do espermatozoide. A gente tem a força do pai arquetípico, a força do masculino. Então, a gente tem bastante para aprender com o pai. Assim como se você fez a liçãozinha de casa direito, de aprender com a mãe arquetípica, a mãe dentro de você. Hoje, você tá aí com a incumbência de aprender com o pai agora. Todos nós temos mãe e pai, é arquetípico, né? E todos nós temos tanto biológicos, ninguém nasceu de chocadeira até então, a gente também tem pais arquetípicos dentro de nós. E como a gente pode ser nossa própria mãe e o nosso próprio pai? É o grande desafio. Mas vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho da regência do Sol. A regência do Sol, né? Se a gente olhar para o Sol, né? O Sol é o centro da galáxia, né? Então, o Sol é o centro da galáxia e é o fornecedor de luz e calor. Onde a gente tem o nosso Sol, por signo e por casa, é onde está iluminado, tá? O Sol é simbolicamente a fonte do nosso propósito, tá? Ele é o centro, ele é o órgão vital do nosso mapa, tá? É a fonte de vida, é a fonte de calor e é a fonte de consciência. Desenvolver seu signo solar é de extrema importância. Quando a gente está vivendo as qualidades do nosso signo solar, a gente se sente vivos. Se você não tem o Sol no signo de Leão, não tem problema. Dá uma olhada nessa temporada aonde está seu signo solar. O signo solar é aquele que a gente costuma falar, eu sou leonino, eu sou taurino, é onde está seu Sol, tá? E é fácil de saber por conta dos meses, né? Você nasceu em tal mês, tal período, você é geminiano, você é sagitariano, então você sabe onde está seu Sol. Olha para ele no seu mapa. Meu Sol está no signo de Áries, está no signo de Câncer. Quais são as qualidades que você vai desenvolver? Aproveita essa temporada leonina que o Sol está muito belo e desenvolva essas qualidades para trabalhar a sua autoestima. Então, quando a gente está no nosso Sol, no vigor do nosso Sol, por signo e por casa, vivendo ele na sua plenitude, a gente se sente vivo, a gente se sente disposto, a gente se sente com força vital, tá? O Sol é o rei e faz muito, dá um match muito legal com o signo de Leão, tá? Eu vou falar do signo de Leão já e vocês vão entender. Por quê? O Sol é o rei dos astros, a gente gira tudo em torno do Sol. E o Leão é o rei dos animais, né? Então é a nossa realeza interior. Então vamos pegar de forma simbólica essa realeza interior, tá? Como que eu desenvolvo a minha realeza interior? É através do seu Sol, ok? Como rei, a gente vê aí nos leoninos essa energia real, tá? Eles passam toda essa energia de alguém forte, brilhante, eles têm uma presença calorosa e uma presença brilhante. Dificilmente um leonino passa desapercebido, tá? Além disso, vou falar um pouquinho agora dentro da psicologia analítica. O Sol representa a consciência. Ele representa a fase, vamos dizer assim, patriarcal da consciência. Câncer era a fase matriarcal da consciência, um Sol em Câncer. Né? A consciência agora está em Leão, uma fase patriarcal. O que representa isso, Anne? O que você quer dizer? Na mãe, no materno, em Câncer, a gente tá dentro do útero, tá? O que isso significa estar dentro do útero da grande mãe? Tá nascendo de novo, você tá sendo gerado de novo. No entanto, você no útero da sua mãe é como se você estivesse numa espécie de simbiose
com ela, com o ambiente. Não existe na consciência matriarcal uma separação, eu e o outro, tá? Isso é na consciência patriarcal, com a presença paterna, né? Da arquetípica, né? Em Leão, a gente toma consciência de ser um eu, de ser diferente do outro. De, olha, eu tenho um eu aqui, eu tenho meus desejos. Peraí, eu tenho meus desejos? Quando a criança começa a falar ela já começa essa diferenciação, já tá entrando nessa esfera solar, nessa esfera de leão mesmo, tá? Eu sei que eu tenho vontades, eu sei que eu tenho desejos, eu tô começando a perceber, meu desejo não é o da minha mãe. Isso, simbolicamente, tem muitas pessoas que ainda estão na fase matriarcal da consciência, que o desejo dos outros se torna o seu próprio desejo. Em Leão, a gente começa a tomar consciência de quem a gente é, das nossas qualidades que nos distinguem dos outros, também dos nossos desejos, das nossas vontades. Por isso que em Leão, a gente tem a vontade dirigida, é fogo, fixo. É a vontade dirigida para encontrar algo, tá? Por isso que na fase da consciência leonina, nessa fase patriarcal, né, é onde a pessoa ela vai encontrar seu lugar. Ela quer deixar sua marca. Por isso que Leão está associado aos filhos. Ele tem uma energia natural da casa 5. Tá? E a casa 5 está associada à nossa criatividade, à nossa cria. Então, Leão está associado aos filhos, porque o filho é uma forma de você deixar uma marca no mundo. Você deixou uma expressão sua sair de você, né? Veio de você esse filho, tá? Então, é por isso que representa essa fase de consciência para nós. Tá? É importante a gente saber que a gente tem uma conexão emocional e psíquica com os nossos familiares, mas que nós não somos os nossos familiares. A gente tem uma individualidade, a gente tem desejos que são diferentes dos deles, tá? Então eu tô falando um pouco dessa dinâmica câncer-leão, porque eu vejo muito nessa dinâmica câncer-leão a fase matriarcal e patriarcal, tá? Outra coisa interessante sobre Leão, gente. No esquema dos 12 olímpicos, dos 12 deuses olímpicos antigos da Grécia, Leão era regido por Júpiter, tá? Júpiter é chamado de Jove, tá? O rei dos deuses, né? O senhor do Olimpo. E tem super a ver com Leão isso. Né? Júpiter é a consciência, Zeus, Júpiter é a consciência centrada, é o domínio da consciência sobre o instinto. Em Câncer a gente é por instinto, em Leão começa um processo de consciência desse instinto, de como a gente pode mexer com esse instinto, não sem afetá-lo, né? Sem reprimi-lo. A carta do Leão lembra muito a carta da força do tarô, que a gente vê uma mulher abrindo a boca de um leão de uma forma tranquila e calma, sem machucar o leão, sendo doce, né? Então é isso, em Leão a gente aprende a lidar com o nosso instinto, com as nossas vontades, tá? De forma consciente. Isso tem a ver muito com Júpiter, tá? E Júpiter vem de Jove, que significa jovial, né? E a gente vê que pessoas de Leão ou com Leão forte, Sol e Leão, ascendente em Leão, essas pessoas são muito joviais, né? Elas são alegres, eles querem curtir o bom da vida, né? Eles querem curtir o melhor da vida. E a gente pode aprender com isso. O melhor da vida, o se sentir vivo, o se sentir pleno, tá? Eles transmitem essa coisa da alegria, leoninos. Eles são fantásticos nesse ponto. Lógico que tem a sombra, né? Companheirismo, lealdade, são palavras-chave de Leão, e a gente vê isso muito nos leoninos, tá? Eles têm uma grandeza, eles são extremamente generosos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o pai, né? Porque a gente tá falando da imagem arquetípica paterna de uma consciência patriarcal. Bom, o pai é aquele que simbolicamente faz a passagem do filho, né? Ele prepara o filho, ou a filha, né? No caso, para o mundo externo, né? Como a gente lida com o objeto? É na relação paterna. Então, se teve um pai ali, um pai ausente, ou, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ou um pai fraco, covarde, você pode ter muito medo do mundo.
Em Leão, você pode estar consciente desses medos e trabalhá-los, tá? E acessar um pai externo que te dá coragem e autoestima. A gente tem a coragem em Leão. É diferente da coragem de Áries, que é uma coragem guerreira. Não, em Leão é uma coragem de eu sei quem eu sou. Eu tô muito firme em quem eu sou. No lado mais bonito da figura paterna, é a figura paterna que valida o filho, tá? Que valida a criança, no sentido de trazer a autoestima, tá? A mãe é o acolhimento, é a nutrição, é o cuidado e a preservação. O pai, arquetipicamente, é aquele que valida o filho, valida a personalidade da criança e que dá essa força de autoestima para correr riscos. Para ir lá é fogo, né, gente? Fogo tem a ver com correr riscos, com buscar seus objetivos. Aqui em Leão é buscar os seus desejos, aquilo que você mais deseja, a sua vontade dirigida, tá? É onde você consegue validar seus talentos, a sua individualidade. Ok? Então, tá, eu não tive pai, Ellen. Ah, meu pai era terrível. Você tem um pai dentro de você. Então, começa a olhar para a sua individualidade, para os pontos fortes da sua personalidade. Porque em Leão, Leão não nasceu para ser coadjuvante. Ponto. Ou ele é o ator principal, ou ele não tá no palco, tá? Ele não é segundo lugar, ele não é segunda opção. Por isso que é o signo da autoestima. Você pode não ser leonino, mas você é capaz de trabalhar a sua autoestima. Ele não é prêmio de consolação. Leão nunca é prêmio de consolação. Então, aonde que você não valoriza seus pontos fortes? Olha para o seu sol no seu mapa. Quais são os pontos fortes do seu sol, do seu signo solar? Quais são as coisas boas que ele tem? O que você pode fazer? Quais são as sombras dele que você pode trabalhar, melhorar e aperfeiçoar? E quais são as qualidades desse sol? Todo signo tem qualidade, gente. Todos, tá? Não tem um melhor que o outro. Todos têm uma função no mundo. Todos têm um propósito. O propósito leonino é justamente esse de ser essa fonte de inspiração, né? Ele é muito criativo, ele é muito generoso, ele é o rei, né? De inspiração para os outros, né? De trazer essa autoestima e essa generosidade. Pois bem, é a capacidade, Leão, de levar a melhor sobre a nossa fé interior. Como eu falei do arcano maior da força. Quem tem tarô, quem mexe com tarô vai saber o que isso representa, tá? Mas o domar da fera é o domar de instintos que são nocivos. Então pega o seu sol, seu signo solar e vê quais são os piores defeitos que você enxerga em você desse signo e começa a domá-lo, tá? Entendendo, tendo consciência e domando, e olhando para as qualidades e validando as qualidades positivas do seu signo solar, tá? Isso vai ajudar bastante. Então vamos lá, palavras-chave de Leão: entusiasmo, vivacidade, usufruir das situações, curtir a vida, extrair o prazer das situações, né? A gente fica o tempo todo olhando para o negativo, a maioria do tempo e a maior parte das pessoas não usufruem o momento presente, não usufruem as coisas boas que tem, e leoninos sabem como ninguém fazer isso, né? A maioria fica no, eu não sei, eu não gosto, tá tudo ruim, e não olha para os aspectos positivos da própria vida, né? Então vamos aprender conscientemente na temporada leonina a usufruir das situações, mesmo que sejam corriqueiras e pequenas, usufruir de forma positiva, prazerosa, tá? Estar presente naquela situação. Leão é a vida em plena expressão, é a própria vida. Então, se você só fica reclamando, né? Se você só fica para baixo, a vida vai passar e você vai junto com ela, né? Em Leão, você aproveita o momento. Em Leão, você vibra com pequenas coisas, tá? Mas vibra. Isso é muito legal dessa temporada leonina, que dá pra gente aprender bastante coisa. Pois bem, vamos lá. Falei da questão com o pai.
Leoninos, no geral, pessoas com leão forte no mapa, geralmente tem uma ligação muito intensa com o pai pessoal mesmo, tá? É muito comum a gente ver essa ligação intensa, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, leoninos, aproveita essa temporada para dar um foco maior aí nessa relação paterna, tá? Até porque a ideia de um crescimento de uma personalidade, a gente tem câncer na raiz, né, na casa 4, e leão na casa 5, logo do lado, lá embaixo, na parte de baixo do mapa, né, casa 4, casa 5, porque é base, né, gente? É a base para o nosso crescimento. Então, ter a figura, o materno bem desenvolvido em nós e o paterno é a base de um crescimento saudável e feliz, né? Por mais difícil que ele seja, às vezes a gente tem que confrontar sombras que a gente carrega dos ancestrais, principalmente na temporada canceriana, às vezes isso fica bem forte, né? Em leão também a gente tem que olhar, né? Aí a gente tem que olhar para quê? Para tudo aquilo que a gente deixou para trás de nós mesmos. O Jung, que era um leonino, tinha só em leão, ele falava assim: a gente nasce original e morre cópia, né? Então olha para sua criança interior, que isso tem tudo a ver com o leão, a criança, e qual era a sua espontaneidade? O que era mais original em você naquela época? Aquilo, a sua criança, que era você, a sua expressão. E o quanto isso foi sufocado, tá? Isso é muito importante para o nosso crescimento, ok? Pois bem, a gente falou da questão do pai, do masculino. Para as mulheres, é legal, por exemplo, fazer uma análise do Sol e da posição de você tem Leão no mapa. Assim como Marte, posicionamento de Marte, o Sol e Marte no mapa da mulher, pode mostrar como essa mulher, como é o ânimos, o lado masculino dessa mulher, tá? Como que ele funciona dentro dela e fora também, né? Como ela expressa esse masculino, tá? Então é bem legal você fazer uma consulta com um astrólogo que tem esse viés mais de autoconhecimento, para você entender como que é, principalmente nas mulheres, essa parte desse ânimos, desse masculino, como que ele age nela. E no homem, né, a ânima se apresenta pela Lua e pela Vênus, tá? Então, o que a gente pode fazer? Dá uma olhada na sua vida, vê sua vida como um todo. A gente está falando de vida, Leão é vida. Dá uma olhada em que área da sua vida, seja profissional, saúde, espiritual, de relacionamento, que área da sua vida tá murcha, tá sem graça. Você tá sem graça, você tá se sentindo desacreditada, você tá se sentindo desmerecido, sem merecimento, não acredito em mais nada, eu não me valido nessa área, eu não me admiro nessa área. Pode ser a sua autoestima, pode ser seu trabalho. Que área da sua vida tá murcha? Você tá muito no negativo, não vê saída para nada. Olhe para essa área. É essa área que você tem que vitalizar. E pode ser muito legal fazer isso na temporada leonina. Pera, por que eu tô me sentindo assim, né? E revitalizar isso, aproveitar que teve a participação de Plutão aí. Plutão é muito legal porque Plutão ajuda também a restaurar coisas, tá? Restaurar, de repente, restaurar sua autoestima, restaurar sua capacidade, por exemplo, de trabalhar e de produzir, tá? Mas o ponto principal que eu quero deixar de mensagem, pra gente finalizar o vídeo aqui, de mensagem leonina, tá? Tem tantos pontos que eu poderia falar, mas o vídeo ficaria enorme. A mensagem leonina é o seguinte, gente, na astrologia médica, leão rege o coração. Gente, o coração é um órgão vital. O coração parou, já era. Seu cérebro pode parar. Agora, o seu coração parou, já era, né? É o centro do entusiasmo, da paixão, do tesão de vida. É a sede dos sentimentos, da empolgação. Leoninos não fazem nada sem paixão. Nada se eles não admirarem, se eles não curtirem, se não estiverem entusiasmados com um projeto, com uma pessoa, eles não fazem nada sem paixão, sem tesão de vida, tá? Então, por exemplo, o leonino, a leonina, né, a pessoa de leão, ela vai, por exemplo, na manicure, exemplo. A manicure pode não ser a melhor da região, de repente, mas se ela trata essa pessoa muito bem, esse leonino, essa leonina muito bem,
Se ela adora, se ela fala, nossa, serve um cafezinho, senta aqui, trata como se fosse com muita admiração essa pessoa, Leão fideliza. Ele não vai pela via da racionalidade, não. Eu vou na outra que não me trata tão bem, mas ela é muito mais. Isso é Capricórnio, tá, gente? Ela é muito mais assim, como que eu vou dizer? Competente do que nessa, que não é tão competente, mas me trata muito bem. Leão vai na que trata bem. Então percebam a sutileza aí de como que é o leão, tá? É a admiração, é o coração, é o se sentir bem, se sentir especial. E leoninos sabem como ninguém fazer você se sentir especial. Se ele recebe, se ele sente que você trata ele como alguém especial, ele faz você se sentir assim também, tá? No sistema de chakras, né, ele está associado ao chakra cardíaco, que é o chakra do coração. E é muito interessante a gente entender esse chakra, que ele está bem no meio, né? A gente tem 3 chakras superiores, que está ligados ao espírito, ao que é espiritual, e os 3 chakras inferiores, que está associado aos instintos. Leão está bem no meio, o chakra cardíaco, tá? O chakra do coração. Esse chakra é o que nos torna humanos. É o que une instinto e os princípios superiores, né, a natureza divina e a natureza animal em nós. É no coração. É por isso que o amor, que é um tema muito leonino, o amor, ele carrega esses 2 lados, a parte divina e a parte animal, tá? Então, esse centro permite que a gente combine essas 2 coisas em nós, essas 2 naturezas, tá? E a gente encare o maior dos desafios no mundo atual, tá? Que é estar de coração aberto. A maioria das pessoas não está de coração aberto. A maioria das pessoas querem fazer jogos, a maioria das pessoas querem demonstrar menos. Leão não tem isso, tá? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me amo, quanto mais eu trago essa amorosidade, essa validação da minha autoestima, mais eu sou capaz de admirar isso nos outros. Os memes astrológicos dizem que Leão se ama, né? E colocam esses memes idiotas, né? Que Leão se acha o máximo, mas ele sabe, como ninguém, fazer o outro se achar o máximo também, tá? Porque existe essa generosidade, ele sabe se amar, ele sabe o que é bom para ele e ele sabe dar. E a gente tá num mundo que é altamente tecnológico. Os líderes hoje, né? A gente vai falar de líder agora um pouquinho, que tem a ver com Leão, que é liderança e reinado. Os líderes hoje são medidos por riqueza e poder. Antigamente não. Antigamente, os povos mais antigos que tinham os reis eram medidos pela sua capacidade de fertilidade, tá? Leão é muito fértil, né? Tem muitos filhos, tá? E o preço disso é o nosso coração. A gente escolhe as coisas pelo poder. A gente escolhe as coisas por status, até relacionamentos. Marie-Louise von Franz fala sobre isso. Que hoje muitas pessoas escolhem o relacionamento, ter relacionamentos amorosos por status, tá? Mas por status, mas Ellen, eu não quero um cara rico, não quero uma menina, não, uma garota jovem, não, mas principalmente as mulheres, elas precisam mostrar que tem alguém, tá? Isso é status, tá? Então como diz Marie-Louise von Franz, né, tem um capítulo no livro Caminho dos Sonhos que ela fala da liberação do coração. Ela diz assim: no mundo moderno, conquistamos a liberdade sexual. Agora vem o problema muito mais difícil. A liberação do coração. É muito fácil ter relação sexual, é muito fácil a gente olhar para o poder e para o sexo, tá? Enquanto a gente vive numa sociedade que até os relacionamentos são voltados para status social, para mostrar para o mundo que você tem alguém, no fim das contas, você realmente maltrata seu coração. Em Leão, a gente tem que aprender a cuidar do nosso coração, tá? Dos nossos sentimentos, quem a gente valoriza, tanto com a gente quanto com o outro. Demonstrar, tá? No fim das contas, como diz Marie-Louise von Franz, o que as pessoas mais esperam da vida é simplesmente amar e ser amado. Isso é um tema muito leonino, tá? E aproveita que Vênus também tá em Leão, tá?
Até porque amar alguém e se permitir ser amado é muito difícil. Porque a gente entra num lugar de vulnerabilidade quando nós estamos amando, estamos apaixonados. O amor nos deixa vulneráveis. E aí é que entra o mais bonito de Leão, que é a coragem, né? É a coragem de mostrar seus sentimentos, de demonstrar aquilo que você quer, que você deseja. Em Leão, o sentimento e né, o interesse por alguém, por alguma coisa, pode ser um projeto, interesse. E o amor para o Leão nasce da sensação de perceber que ele é o primeiro, que ele é o escolhido, que ele é o favorito. Tá? Isso é em Leão, no signo de Leão. E quantos de nós anseiam por isso? Todo mundo tem Leão no mapa, gente. Leão é uma imagem arquetípica. Todos nós ansiamos por sermos os eleitos, os escolhidos e os favoritos por alguém, né? Então, só que ele sabe fazer isso também em troca, né? Quando ele se sente querido, quando ele sente que ele é o primeiro, ele sabe fazer o outro se sentir o primeiro. E o escolhido e o favorito. Então, eu acho que esse é o momento desse aprendizado consciente, né? Que não é um problema. Você pode receber isso em troca, principalmente uma temporada leonina, tá? Ele sabe devolver, tá? Ele sabe, quando ele recebe algo, por ele ser único, e você demonstra que essa pessoa é a única, ele sabe devolver isso, ok? Sabe como ninguém. E eu quero deixar então aqui para nós, né, um trecho do Carl Jung, que tinha o Sol em Leão, já falei isso, né? Ele fala de amor como ninguém, e que amar realmente é um processo de muita coragem, de demonstrar. Mas a gente precisa encarar, e principalmente uma temporada leonina. Ele diz assim: o amor tem mais do que um ponto em comum com a convicção religiosa. Existe uma aceitação incondicional e uma entrega total. Assim como o fiel que se entrega ao seu Deus participa da manifestação da graça divina, tá? Também meu amor só revela seus mais altos segredos e maravilhas àquele que é capaz de entrega total e fidelidade ao sentimento. Pelo fato disso ser muito difícil, poucos mortais podem orgulhar-se de tê-lo conseguido. Mas por ser o amor devoto e fiel ao mais belo, por ser o amor devoto e fiel ao mais belo, nunca se deveria procurar o que pode torná-lo fácil. Alguém que se apavora e recua diante da dificuldade do amor é péssimo cavalheiro da sua dama. O amor é como Deus, ambos só se revelam aos seus mais bravos cavalheiros. Eu fico com essa reflexão muito leonina. Fico por aqui e até o próximo vídeo.